é terapeuta holística, mentora e agora autora. Ela traz-nos um livro que é um guia prático para reencontrar o equilíbrio pessoal e também profissional. O livro chama-se Todos Precisamos de Cura e talvez seja mesmo isso. Portanto, recebemos com muito carinho a Ariana Ortete. Muito prazer, bem-vinda. Muito obrigada. Estás bem? É um prazer ter aqui. Uma coisa, como é que se diz o teu último nome? Firlanson. Firlanson. É holandês. Pois, já vi que sim. Eu tive medo de errar, então disse Ariana Ortete. Joguei pelo seguro. Olha, antes de mais, é um prazer ter-te aqui no nosso programa, porque realmente eu acho que todos precisamos de cura. Mas quando falamos de todos precisamos de cura, que cura é essa? Uma boa pergunta. Todos em qualquer momento, em algum momento da nossa vida, precisamos de cura. Pode ser física, mental, emocional ou mesmo espiritual. E muitas das vezes não estamos conscientes que necessitamos dessa cura. Okay? Mas a cura aqui não tem a ver só com a ausência de dor, mas esta cura que nós estamos aqui a falar com transformação. Também pode ser cura de dor, mas tem a ver com a consciência do nosso processo de transformação. Daí a ideia do casulo e da borboleta. Todos passamos por processos de transformação. Somos uma metamorfose ambulante, como eu costumo dizer. É isso aí. Todos os dias, todo dia, na verdade. Tu com mais de 30 anos nesta jornada, digamos assim, como terapeuta holística, de experiência, de que forma é que este livro aqui reflete a tua jornada pessoal e também profissional? Ok. Olha, eu costumo de dizer que eu sou um pouco como uma manta de retalhos, um pouco de todos os meus clientes, de todas as pessoas, das centenas ao longo dos anos, eu ouvi as suas dores, os seus sofrimentos, mas também as suas transformações, os seus processos de cura, em que eu pude acompanhar. Então, este livro é um espelho de todo o meu trabalho, de todo o meu trajeto como profissional, como coach e depois mais tarde como terapeuta. Mas não é um processo linear, não é? Também eu própria passei por processos de transformação até chegar aqui. E a cura começa sempre por mim mesma, o meu processo de cura, e depois para os outros. E esse teu processo de cura, como é que foi? Ou como é que tem sido? Porque nunca se termina, não é? Não tem. A cura não é um destino final, é um processo. E eu falo nisso também no meu livro, que o meu despertar da consciência começou, eu tinha para aí 30 anos, portanto foi recente. Há 2 semanas atrás. Precisamente. E este despertar de que qualquer coisa não está bem contigo, tu não sabes explicar, ou uma sensação de vazio, embora tu tenhas, por exemplo, feito uma carreira profissional, tenhas bens materiais, não é disso que se trata. É um caminho para dentro. Nós estamos sempre virados para fora, para o exterior, à procura de respostas fora de nós, mas o caminho é para dentro. É sempre do invisível para o visível e é de dentro para fora. Deixa-me dizer que eu também estou nesse processo, digamos, de cura e também de autoconhecimento. Eu digo-te já que é muito difícil, mas é muito difícil nós estamos conectados connosco mesmos, não é? E conseguir parar, olhar para dentro e perceber que lá dentro o fundo do poço é mesmo, não quer dizer negro, mas escurecido, digamos assim, e perceber que há falhas, que há coisas que têm que ser melhoradas, custa muito. Esse processo de aceitarmos que há algo errado em nós é muito complicado de conseguir fazer e de curar-se depois. Olha, sabes, que é algo que é errado. Não há errado nem certo. Todos nós temos as nossas sombras, ok? E é importante que a luz bata na sombra para nós podermos ver. Isso começa com o autoconhecimento. Exato. E nós vemos que hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para fazer uma reflexão e perceberem quem elas realmente são. Elas esqueceram-se de quem elas são. E é importante esse regresso a casa. Nós percebermos porque é que eu sou assim, porque é que eu não consigo lidar com determinado tipo de pessoas, não consigo enfrentar determinadas situações. Porquê é que eu tenho medo de algumas situações ou fobias? O que é que ainda me faz doer? Aquela criança interior que todos nós temos e que nos esquecemos lá para trás, deixamos em algum momento no caminho. O resgate dessa criança
é importante nós pararmos, desacelerarmos, porque estamos em muita aceleração, principalmente com as redes sociais, todo o mundo digital, faz com que olhemos para fora. Então, não quer dizer que seja mau. Bom, a questão é de nós pararmos e percebermos o que é que nós queremos, o que é que nós estamos a sentir. E este livro é sobre isso. Onde dói é onde precisa de cura. Mas muitas das vezes é difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos, porque muitas vezes achamos que é desconfortável. Não queremos muitas das vezes aceitar e enfrentar aquilo que nós podemos encontrar. E é esse o despertar. O despertar da consciência eu comparo como se estivesse a dormir, um belo sono, e de repente acordasses. E ao despertares, pode ser que não gostes daquilo que estás a ver, ok? Depois entras num processo de expansão. Mas é importante que isso aconteça. Para quê? Para que a vida tenha um propósito, para que tu tenhas a sensação, vale a pena eu estar aqui, para que tenhas essa sensação de plenitude, de felicidade, de bem-estar. Então, o regresso a casa é importante. Lembrarmos quem nós somos, o reconhecimento. E isso faz parte também, abraçarmos aquilo que nós entendemos como menos bom ou as sombras. Okay? Faz parte de nós. Então temos que abraçar essas sombras, aceitarmos que somos como somos e depois temos a consciência de que nós somos coautores da nossa realidade. Nós temos esse poder dentro de nós de transformar e de mudarmos aquilo que achamos que é necessário para aquela fase da nossa vida, para aquele momento, para aquela situação que estamos a passar. E é como também disseste há pouco, e também como diz aqui neste prefácio, que realmente vivemos num mundo acelerado, não é? As pessoas estão na correria nos seus afazeres, o que é normal, não é? De 24 sobre 24, sempre a correr de um lado para o outro. E muitas dessas pessoas, e eu também falo por mim, muitas vezes vejo-me desconectado de mim mesmo, não é? Qual é o primeiro passo para as pessoas darem, para iniciarem esse processo de cura e também de autoconhecimento? Olha, é precisamente aquilo que tu acabaste de dizer. É teres consciência que estás desconectado. Esse é o primeiro passo. É parares e pensar o que é que está a acontecer comigo. Eu estou desconectado da natureza, das plantas. Há bocado falávamos sobre isso. E então, ao ter consciência disso, é depois fazer uma análise profunda. O que é que está a acontecer comigo? O que é que me está a incomodar? Observarmos o que é que está a acontecer connosco. Porque é que eu tenho determinados comportamentos, determinadas reações em determinadas situações, não é? Que impulsos é que me movem? Essa reflexão, esse reconhecimento daquilo que nos incomoda e que podem ser crenças limitantes, pensamentos que já não agregam valor ao nosso desenvolvimento pessoal, ações também. Esse reconhecimento é o passo seguinte. Ter consciência, portanto, estar na presença, depois reconhecer, mas depois é preciso aceitarmos que as coisas são como são, que temos lá dor, que há coisas para resolver, que há, por exemplo, traumas do passado, coisas que nós pensávamos que já estavam resolvidas, que já estavam saradas, já estavam curadas e que acontece um mínimo de coisa e aquela ferida abre novamente e faz-nos sangrar, faz-nos ficar tristes, muitas das vezes até levar em estados de depressão, ansiedade. Então, olhar para esses factos, o que é que está a acontecer comigo? E depois é esta consciência, esse movimento, ok, o que é que eu posso fazer para mudar esta minha realidade? Será que eu quero mudar? Como é que eu gostaria que a minha realidade fosse? E isso é possível, não é? Então, nós temos que nos nutrir nas várias dimensões, porque nós não somos só seres físicos, nós somos seres emocionais, mentais e espirituais. Somos mas existem estas várias dimensões nesse Então, e cada dimensão tem necessidades próprias. Por exemplo, o físico, o que é que ele precisa? Alimentação, uma alimentação com nutrição, uma alimentação saudável, exercício físico, água, dormir, não é? Um bom descanso. Mas a mente, o que é que a mente precisa? Não é? Esse trajeto de investigação. Por exemplo, nós consumimos muitas coisas muitas notícias negativas, vimos filmes e ouvimos música que não agregam valor e não nos trazem sossego. Emocionalmente, o que é que nós precisamos para ser felizes? Precisamos, se calhar, o amor da nossa família, o reconhecimento, e que pode ser o reconhecimento, pode ser a nível profissional, termos essa necessidade do reconhecimento. E a espiritual, o que é que nós precisamos? Estamos conectados, alinhados com o divino? Acreditamos que existe uma força, um Deus, uma natureza, algo a nós? Perguntas como, o que é que eu estou aqui a fazer? Qual é o meu propósito?
A minha missão da alma, ok? Então são essas perguntas que em algum momento poderão vir. Geralmente elas vêm mais tarde, quando estamos numa situação em que já fizemos um pouco de tudo e falta-nos algo, continuamos a sentir esse vazio, paramos para pensar. Mas o que é que seria se nós, desde muito jovens, tivéssemos essa consciência sobre o que é que nós viemos aqui fazer? Será que não faríamos outras escolhas? E a nossa vida, será que seria a mesma se fizéssemos outras escolhas? Em que nós pudéssemos ser realmente quem nós somos, escolhêssemos profissões que estão alinhadas com o nosso propósito de vida e a nossa missão da alma. Será que não seríamos mais felizes? Mas todo esse processo é possível fazê-lo sozinho ou é necessário ajuda? É assim, eu aconselho, principalmente quem está nas primeiras jornadas, quem se sente deslocado. Muitas vezes as pessoas não sabem, sentem, por exemplo, uma tristeza, não sabem explicar, sentem-se down, depressivos, também não sabem explicar. Quanto mais cedo procurarmos ajuda, melhor. Mas não é procurar ajuda de qualquer pessoa. Procura de ajuda de profissionais. Não é? E, por exemplo, vemos casos de pessoas que procuraram, por exemplo, um psiquiatra, mas o psiquiatra trata muitas das vezes os sintomas com medicação, não é? No controle dos sintomas. Por exemplo, as pessoas procuram um psicólogo e o psicólogo ensina também as pessoas a lidarem com as suas emoções, descobrirem o que é que estão a sentir e a lidar com as suas emoções. No caso do terapeuta holístico, que é o meu caso, que é uma combinação de várias trajetórias, eu vejo o indivíduo como um todo. É importante ver o indivíduo como um todo para se perceber qual é a razão, ir à origem daquilo que nos causa ou que nos causou a dor e que nós já não nos lembramos, estamos inconscientes. Então, o terapeuta ajuda nessa jornada para que depois eu possa estar consciente e, no presente, a fazer outro tipo de escolhas, mudar o rumo da minha vida se for necessário, ou tentar compreender porque que eu tenho determinados comportamentos, ou porque que eu atraio determinado tipo de pessoas, ou porque que a minha relação não é bem sucedida. Então, muitas das vezes, isto são questões que estão lá mais para trás no nosso inconsciente e que, se tivermos um acompanhamento de um profissional, isso pode acelerar o processo de cura, ok? Neste livro é um livro de auto-coaching. Se as pessoas tirarem algum tempo e disciplina, elas vão reconhecer e podem fazer, porque é um livro prático, fazerem uma série de exercícios que lhes ajudam a encontrar esse caminho, o caminho para dentro. Mas é sempre bom, quando não conseguimos ou não temos essa disciplina, procurar ajuda. Uhum. Mas eu gosto que este livro é um livro de auto-coach. Este livro é ideal para que tipo de leitor? Ou é para todas as pessoas, ou só para pessoas que já estão nesta busca de autoconhecimento? Não, é para todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm esta consciência mais holística. Uhum. E o que é o holístico? É vermos que nós somos um todo, não é? Geralmente, por exemplo, quando nós vamos ao médico, vamos com um determinado sintoma. E a tendência é que ele nos passa a medicação para aquela dor que nós temos, não é? Mas ele não senta-se ali connosco para falar connosco de onde é que vem essa dor. Estás com dor, por exemplo, de estômago, porquê? Porque estás estressado, ido. Como é que é a tua relação na tua casa? Como é que é a relação com os teus filhos? Como é que está a tua vida financeira? Como é que está a tua vida amorosa? Não é? Tudo isso são fatores que influenciam o nosso estado físico. E muitas das vezes nós ficamos doentes. Há manifestações, primeiro a nível do invisível, no nosso corpo energético, na nossa saúde mental, se manifesta no físico. Mas quando nós temos essa consciência, quando nós paramos para observar o que está a acontecer connosco, nós podemos nos antecipar às doenças. Por exemplo, eu estou numa situação, num trabalho com bastante stress. Antes que eu tenha um burnout, não é? Eu começo a cuidar de mim, começo a cuidar da minha parte física, da minha alimentação, de desporto, de yoga, seja o que for. Eu vejo que tempo é que eu tenho para mim, as coisas que eu realmente gosto de fazer. Porque nós vemos que hoje em dia o trabalho é quase 90% da vida das pessoas. Elas têm muita dificuldade em conciliar a vida familiar com a profissional. Os amigos também fazem parte da vida, não é? Então, amigos, família,
mas também estarmos connosco mesmos, porque eu não sei, eu gosto da minha companhia, mas as pessoas já não têm muita dificuldade em estarem sós, a solitude, que agora muitas vezes é confundida com solidão. E a solitude consegue ser tão gostosa. Tens tempo para sentares e ler um livro, ires sentar, ires à praia sozinho, ires passear num parque, estar sozinho, olhar as estrelas no céu. Há quanto tempo é que não vês as estrelas? Algum tempo. Então, esse tipo de pequenas coisas que fazem diferença e que ajudam na qualidade de vida. Não é? Nós não viemos aqui, nós não nascemos só para trabalharmos. E agora imagina quando tu trabalhas em algo que tu não gostas ou que não te diz nada, mas só que tens que sobreviver ou tens que alimentar e cuidar da tua família e estás a que não tem nada a ver contigo. Custa. Não é fácil, mas essa consciência de que tu crias a tua realidade e podes mudar a tua vida, o teu estilo de vida, é uma escolha, mas é uma escolha consciente. E então o despertar da consciência trata-se disso, de nós nos ouvirmos a nós mesmos. E como é que foi estar presente na Feira do Livro aqui em Lisboa com este teu livro? Olha, foi ontem. Foi ontem ou antes de ontem? Não, já estamos aqui. Estamos já... Foi domingo. Foi domingo passado. Foi este domingo, foi o último dia, o dia 22. Ok? Foi interessante porque vi que muitas pessoas, o título despertou algo nelas e queriam saber mais, porque reconheceram como uma verdade universal, que todos nós precisamos de cura. E isso é um chamado. Isso é um chamado. E tive pessoas muito queridas, pessoas que eu tinha convidado e que se fizeram presentes e pronto, foi uma sessão de autógrafo. Foi. Agora, a apresentação ao público é que ainda vai ser já neste sábado, no espaço Pétalas Cósmicas, aqui em Lisboa. E vai ser então a apresentação em que eu vou falar de uma forma mais extensa sobre o livro, o que é que as pessoas podem esperar, onde é que podem adquirir e para quem realmente é o livro. Mas, dando resposta à tua pergunta, todos nós, profissionais, não profissionais, leigos, pessoas que não têm nada a ver com questões mais holísticas, são convidadas. Isto é um convite para o despertar. Bom. Olha, muito rapidamente, porque estamos já aqui a terminar a nossa conversa, infelizmente. Gostaria de falar sobre o que é o método Prana. Pronto, o Prana tem a ver também com as siglas, o PORA, o NUA, em que é uma metodologia que pode ser adaptada para o processo de cura nas várias dimensões, na física, na mental, emocional, mas também eu trago aqui uma novidade para empresas e organizações. Pronto, então este método Prana, o P está para presença, ok? É importante aquilo que tu fizeste, estar presente, ter a consciência de que eu preciso desacelerar, eu preciso de olhar para mim. O segundo é o reconhecer aquilo que não está bem, aquilo que precisa de atenção, precisa de cuidados, precisa de cura, ok? O A tem a ver com a aceitação. Aceitar que, ok, eu estou neste processo, está tudo certo, mas eu quero mudar e para mudar eu preciso de nutrir, preciso saber o que é que me faz bem, o que é que o meu ser está a precisar de ser nutrido, ok? E depois a última é a ação, com pequenas ações diárias, coisas simples, como, por exemplo, uma respiração consciente, como a meditação, como uma leitura, como contemplar, passear na natureza, passear na praia, olhar as estrelas. Tudo isso são pequenos passos que nos ajudam no nosso processo de cura. Ana, muito obrigado. Obrigada eu pelo Senti que esta convite. conversa foi realmente um processo de cura para mim. Muito obrigada. Estamos juntos, até a próxima. Até a próxima. E para si que está em casa, relembro que podem voltar a ver todos os programas da RTP para acompanhar todas as novidades das nossas redes sociais. Para isto, como sempre, podem aceder ao QR Code que está exatamente aqui no vosso ecrã. E antes do intervalo, vamos então ao palco ouvir mais um tema, portanto, curta.